hoje a gente pensou em fazer assim um esquenta, sem muito spoiler, da conferência dos Florais da Califórnia, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio, com a participação do Richard Katz e da Patrícia Kaminski em aulas magnas, e também da Thaisa Scioli, da Olímpia Gimenez, da Regina de Freitas e da Tereza Guimarães. Olha que turma! É uma parte do grupo das professoras autorizadas aqui no Brasil dos Florais da Califórnia. O grupo é até maior, mas para esse evento, são essas as pessoas que vão se apresentar. Eu pensei da gente abrir, Thaís, se você topar, tirando uma carta dos Florais da Califórnia. Bora? Você topa? Bora. E qual baralho você escolhe? As essências feitas para o século XXI. Todas são, mas essas têm uma conotação especial para os trabalhadores que estão vinculados ao amor, a querer ajudar o nosso mundo a ser um lugar gostoso de viver, compromissados, né, com a natureza também. Então, acho que a gente pode olhar para uma dessas. Então, só falando para as pessoas que estão aqui com a gente, se alguém por acaso não conhecer, são 2 kits de cards com as fotos das flores dos Florais da Califórnia. Esse tem as 103 primeiras e esse então tem as 48 que vieram mais recentemente, mas não tão recentemente, né, Thaís? Já tem uns 20 anos de pesquisa essas Range of Life. A gente fala recentemente, mas tem 20 anos de pesquisa. Porque as anteriores têm mais tempo, né? Mas elas vêm, é um capricho esse material, gente. Olha, com um folhetinho explicativo, tá todo em português. E aí tem os cartões aqui com as fotos lindas das flores e atrás uma afirmação que traduz e sintetiza o trabalho dessa uma essência floral. Então, eu vou embaralhar aqui, embaralhar sem olhar, tá? Quando você achar que já tá pronto, Thaís, isso vai ser como algo que vai nortear o nosso encontro de hoje, então, querida. Pode tirar. Tem aula... Peraí, Thaís. Quando a gente tem aula... Ai, que menina apressada. Quando a gente tem aula lá na Califórnia, com o Richard e a Patrícia, todo início de aula a gente escolhe um aluno, uma aluna, vai lá na frente, escolhe uma carta dos baralhos, que aquela carta vai nortear o trabalho daquele dia. Então eu tô aqui fazendo igual eles fazem um pouquinho, né? Então pronto, Thaís, agora sim, a hora que for para parar, você fala que daí eu pego a carta de cima. Então, pode pegar. Peguei. Ai, Jesus, peraí. Ai, Jesus. Era aí que saiu um negócio forte aqui. Bom. A gente gosta de coisas fortes. Como se tivesse negócio fraco, né? Olha só. Saiu essa flor. Se a Olímpia estivesse aqui com a gente, ela ia dizer, essa flor é muito invocada. Isso é coisa que a Olímpia fala. Nossa amiga Olímpia Gimenez, terapeuta floral, também vai se apresentar nesse evento, a Conferência dos Florais da Califórnia. Então essa é a Monkshood, é uma flor da família botânica, da mesma família botânica da Buttercup. Olha só que coisa tão diferente, né? Eu tenho, acho que não tenho. Bom, se for procurar o card da Buttercup agora vai demorar muito. Sim. Mas é uma família botânica das ranunculáceas, tem muitas flores, incluindo as Larkspur, que eu acabei de falar, Buttercup, e a Monkshood é uma delas. E eu vou ler agora o que a Patrícia canalizou como uma afirmação que sintetiza o trabalho desse floral, da Monkshood. Eu retiro o véu que encobre a minha presença para os outros. Fortificado numa armadura de luz, eu deixo irradiar o brilho da minha alma. Minha dedicação ao espiritual se irradia para que o mundo possa ver. Eu estou servindo ao mundo com a profundidade da minha devoção. Ai, gente. Lindíssimo, né? Esse é um trabalho de alma profundo a ser feito pela vida inteira, né, Cíntia? Pela vida inteira. Não por um dia.
Tá aqui do ladinho do meu celular, vocês não vão ficar vendo, porque eu não vou conseguir deixar ela aqui, mas tá aqui para mim, pelo menos, e eu espero irradiar essas bênçãos para vocês. Muito obrigada. Vamos falar, querida? Vamos dar uns mini spoilers. Vamos falar um pouco do Richard da Patrícia. Olha a Cláudia Nogueira aí também gostando do floral. Sim, e tem gente de Juazeiro falando, oi, aqui de Juazeiro, que legal, adorei. Que coisa boa. Essa live vai ficar gravada. Ah, Rosemar. Foi ela que é de Juazeiro. Mas olá, é mais gostoso, né, gente? É mais gostoso a gente estar aqui ao vivo. E eu tava, esses dias a Gisele da minha equipe, que tá aqui assistindo a gente, a Gisele Pala, ela falou, Cíntia, você tem que voltar a fazer suas lives. Eu falei, é mesmo? Eu tenho que voltar a fazer as lives. E aí, por isso que eu chamei a Thaís para vir aqui bater esse papo comigo. Vamos recomeçar esse negócio de live. É gostoso. Né? Que é gostoso também. E depois fica gravada para quem não puder estar aqui, pode ver depois. Exatamente. Né? E eu queria, Thaís, que você, como uma das professoras autorizadas dos Florais da Califórnia, representante, então, do ensino da área de educação, a Tereza Guimarães entrando, querida, do ensino da área de educação da Flower Essence Society, que é a sociedade dos terapeutas florais, criadas pelo Richard Katz e a Patrícia Kaminski, que são os produtores dos Florais da Califórnia. Então, a Thaís, a Tereza Guimarães, que está aqui com a gente, um grupo de pessoas, de terapeutas brasileiros, elas representam a área de ensino da Flower Essence Society dos Florais da Califórnia aqui no Brasil. Né? Então eu queria, Thaís, que você falasse um pouco para gente do Richard Katz e da Patrícia Kaminski nesse papel de dar continuidade ao legado do Dr. Bach, porque é assim que a gente vai começar o nosso evento na sexta-feira, dia 17 de maio. O Richard, a palestra do Richard, que é a palestra de abertura, vou ler para vocês. A visão pioneira do Dr. Bach, conceitos e temas centrais do legado do Dr. Bach e seu desenvolvimento posterior por meio da pesquisa da Flower Essence Society. Fala, Thaís, fala para a sua. Então, depois que o Dr. Bach criou as essências de Bach, né? O kit dele são as 38 essências, entre 30 e 36, 1930 e 1936, por um tempo isso não se esparramou de forma organizada pelo mundo, mas o Richard Katz, ali nos anos 70, começa a usar os florais de Bach e resolve começar a preparar os florais de Bach na Califórnia. E no fim dos anos 70 e a Patrícia Kaminski, uma jovem, os dois muito jovens, foi conhecê-lo numa palestra, foi tomar floral com ele, e achou que ela ia encontrar um senhor idoso e tal. Ela encontrou um jovem e ela falou, nossa, posso até casar com ele. E casou. Então, ele já havia preparado uma essência, a partir daí eles passam a preparar as essências juntos, ali naquela região da Califórnia. E eles vêm desenvolvendo um trabalho, primeiro, que é de sustentação e manutenção do pensamento do Dr. Bach. Então, eles partem sempre do pensamento de Bach e vão expandindo o conhecimento, os horizontes. Então, eles preparam as essências florais seguindo, a princípio, o que norteou o Dr. Bach, né, que era transformar aquela água mineral pura, com as flores e com o sol, numa grande tigela de orvalho. Às vezes eles deixam até a noite pegar a luz do luar, mas a grande ideia é que aquilo termine no sol, né, e que ela seja banhada pela luz, seja da lua, mas especialmente o solar, para se fazer daquela vasilha de água mineral e flor uma quintessência que possa atuar, falar com a nossa alma, massageando a nossa alma e trazendo dons e princípios e valores que a gente tem escondidinhos lá dentro, para que eles apareçam
deu uma interrompidinha aqui. Tá. Falar com a nossa alma, massageando a nossa alma, para quê? Fala de Para novo. que esses valores possam ser integrados à nossa personalidade, a gente possa usá-los livremente. Um dos pensamentos do Dr. Bach, que continua norteando o pensamento da Patrícia e do Richard, é a gente trabalhar com aspectos de desenvolvimento positivo da personalidade do ser humano. Então, ao invés da gente se deter por longo tempo, pensando, eu tô fazendo isso errado, eu tô fazendo isso errado. Então, assim, ok. Então, como é que eu posso fazer para que a minha vida seja uma obra de arte? Inclusive, eles têm uma essência floral que fala sobre isso, que é a Indian Paintbrush. Então, como que eu posso me organizar, trabalhar, ser, para que a minha vida seja mais feliz, mais alegre, que eu sirva melhor à minha comunidade? Então, o aspecto de tratamento e cura não são os sintomas. Não são os sintomas físicos. Não é a dor de cabeça, não é a queda de cabelo, não é eu querer emagrecer. Isso até pode entrar num conjunto de um programa de bem-estar de saúde e se somar aí nutricionista, atividade física e outras coisas. Mas o trabalho maior da terapia floral, e a Patrícia e o Richard continuam trabalhando nesse sentido, que é o desenvolvimento de partes amplas nossas que a gente deu pouco valor ou pouca atenção e que podem ajudar a gente a transformar a nossa vida e a vida dos que estão ao redor numa vida mais gostosa, numa vida mais apetitosa, né, mais feliz, com mais saúde física, mental, espiritual, social. Então, é um trabalho pioneiro, eu diria, porque a partir dali, pioneiro junto com o Bach, junto com todos os que criaram ali nos anos 70, 80, 90, as primeiras essências depois de Bach, o que a Patrícia e o Richard têm feito no sentido de didaticamente entender a terapia floral como um programa de cura. Olha, eu vou até fazer um parênteses agora que você falou isso, porque esse é um ponto que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui nessa live, mas eu quero fazer um parênteses falando da continuidade, pegando o gancho do que você falou, deles dando essa continuidade ao trabalho do Dr. Bach, com a pesquisa deles. A primeira essência floral que o Richard Katz preparou na natureza da Califórnia, dentre as flores, os florais da Califórnia, foi essa que tá aqui. Eu não quero procurar agora o card dela para não gastar nosso tempo, mas é a California Pop. É uma papoula pequenininha, muito abundante da Califórnia. E esse floral, ele vem tanto na direção daquilo que o Dr. Bach propunha, em que você deve ouvir a sua própria voz interior como uma guiança. Obrigada, Natália, querida. A sua própria voz interior como uma guiança. Então, aqui a California Pop é um floral que fala do seu desenvolvimento espiritual e quando você está se deixando levar por outras pessoas, por outras visões e não buscando dentro de você mesma os caminhos para esse desenvolvimento espiritual. Então, você está sofrendo uma dominação ou uma influência de outras pessoas ou de uma outra visão do desenvolvimento espiritual. Então, ela é específica para quem está na busca, um buscador do seu desenvolvimento espiritual, mas fala de temas que o Dr. Bach falou e repetiu tanto, né, Thaís? Ele falou e repetiu tanto da liberdade, da necessidade, da pior coisa que você pode fazer é tentar dominar uma outra pessoa. Né? E o Richard veio, o primeiro floral. Tô aqui imaginando uma Califórnia Popzinha do meu lado. O primeiro floral é justamente falando desse mesmo tema. Olha só. E é um tema bem... e é uma coisa bem importante, porque tanto a Patrícia quanto o Richard pedem para que nós, ao darmos aula sobre eles, né, sobre a terra flora, que é a fazenda onde eles vivem, e a partir dali é que eles vão atrás das essências florais, que eles vão preparar, das flores e das essências florais, ali em Nevada City, ali naquela região de Nevada City, eles sempre pedem que eles não tenham essa relevância, que nós não os coloquemos nesse lugar de como se fossem gurus, né? Como se fossem aqueles que sinalizam o caminho. O caminho tem que ser sinalizado sempre, intimamente,
por nós mesmos na condução da nossa vida, né? E a California Pop, ela é maravilhosa para quando a gente está começando a endeusar demais o terapeuta, um sistema, um político, uma pessoa, enfim, uma personalidade, um modo de viver, ao invés da gente enxergar o ouro interno. Então, ela é uma essência que foi criada lá nos anos 70, de 1970 e pouco, e que é bem necessária para aquela época e muito necessária para os dias de hoje. Eu tenho que dar um beijinho da Mariana Curupolos, que está aqui agora, e que é da minha família portuguesa, Mari. Muitos beijinhos para você. Ela mora lá no norte de Portugal, lugar que eu amo, a família Cabeceiro, Carrazedo, que eu amo tanto. Beijos aí para todos. É a Mariana como a minha Mariana também. Como a sua Mariana. É maravilhosa. E pensando nisso, que eles eles pedem para que o trabalho deles tenha um valor maior do que a personalidade deles, do que a pessoa deles, eu sinto que com isso eles também protegem bastante aquilo que eles estão criando, porque nós, seres humanos, podemos ser falhos em algumas coisas, mas o trabalho deles é impecável. Isso vale. Impecável. Isso vale para o Dr. Bai, isso vale para outros cientistas da nossa área, né? Filósofos e cientistas da nossa área, que têm desenvolvido uma nova percepção sobre cura do ser humano, através do desenvolvimento dos potenciais, da bondade, do amor, da capacidade de ser fraterno e gentil, das melhores qualidades do humano, voltadas para o social. Né? Então, eu acho isso impecável neles. É impecável, Thaís. Eles falam, não perca muito tempo falando das nossas vidas. Fala das flores, fala do nosso trabalho. Eu acho isso sensacional. É a postura de quem realmente está a serviço. Sim. Né? Eles são pessoas que realmente estão a serviço. A palestra da Patrícia Kaminski vai ser também no dia 17 de maio. E ela vai falar, o título que ela mesma deu, a palestra dela é Curando como uma Planta. Como será que uma planta cura, né? Compreendendo a abordagem dinâmica e viva da terapia floral como base para um novo paradigma, unindo corpo e alma. Sensacional, Sensacional. né? Gente, não vejo a hora de chegar esse dia. E muitos como eu, que tiveram uma formação estrita, eu diria, com a Patrícia e com o Richard, né? Muitos do Brasil tiveram a alegria de vê-los aqui no Brasil inúmeras vezes, ou de ir para lá fazer os cursos em inglês, ou as ciências florais nos levando. Então, eu vejo que nós que tivemos uma formação pela didática, pela pedagogia que eles criaram, a gente tem um pensamento que nos une, que é esse programa de bem-estar e saúde promovido pela terapia floral ao longo de um tempo. Isso. Não algo para resolver um problema pontual. Até pode ser usado, o floral pode ser sim, os florais podem ser usados para questões bem pontuais. Eu costumo dizer que quando eu comecei a indicar florais, eu atuava mais como se eu estivesse num pronto-socorro de emergência espiritual e emocional, coisas bem pontuais. Nem sempre eu acompanhava a pessoa por um largo tempo. E depois eu vim, perto dos anos 2000, é que eu fui fazer esse acompanhamento mais longo, entendendo melhor esse acompanhamento mais do processo. E a Patrícia publicou um livro que vai aparecer ao contrário aqui, que é meu livro de cabeceira, gente, para terapeuta floral, Flores que Curam, literatura básica para um terapeuta floral comprometido com o processo, né, de cura daquele que ele procura. Porque a gente começa a enxergar ao longo do tempo. Eu também estava com ele aqui na mão, foi dele que eu mostrei, a California Pop. Esse livro, infelizmente, ele está esgotado e a gente perdeu a editora Trion como parceira, eles não estão mais interessados em publicar os livros de florais. Eu estou em busca de um novo parceiro, uma editora que tenha interesse. Já conversei com algumas pessoas, mas ainda não encontrei a pessoa, a melhor empresa, a melhor pessoa. Então,
dentre todo mundo que está aqui, quem vai assistir essa live depois, por favor, se vocês tiverem um amigo editor que possa ter interesse em editar os livros de florais, esse é o melhor momento para uma editora querer editar os livros de florais. Os florais estão top. Eles estão em todas as universidades, estão no SUS, e é um momento em que as pessoas precisam dos livros. Sim. Então, peço ajuda para a nossa audiência, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Um diferencial da Patrícia e do Richard é que eles formaram um banco de dados com pesquisa, com metodologia científica, uma pesquisa com a metodologia que eles desenvolveram. Então, para você ter uma certificação deles, internacional, de que você está formado, você passa por essa metodologia científica, e eles têm arquivado lá na Fluorescence um banco de dados com diversos, milhares de casos espalhados Do pelo mundo muitos inteiro. do Brasil, muitos do Brasil, né? Aonde eles têm uma metodologia de análise do atendimento. Então, você começa a ter aquele fio condutor de começo, meio, fim, e que vai fechando um ciclo, e que vai numa espiral ascendente de cura. Então, eles conseguiram dividir didaticamente, né, o trabalho do terapeuta em fases de cura bem específicas, em metaníveis de tratamento. Então, você começa a enxergar a pessoa não enquadrada dentro de um retangulinho ou de algum desenho que você fez para encaixá-la, mas exatamente o oposto, dentro dessa espiral gigante que é o desenvolvimento daquela pessoa, em que parte ele está e para onde ele está indo, e ajudá-lo nesse movimento, né? A Olímpia fala bastante sobre isso, que e a Patrícia Kaminski fala no livro dela, que o importante na terapia floral é introduzir o movimento, para que a pessoa não estagne, para que ela dê um passo à frente e siga com a sua vida. Então, você começa a enxergar como testemunha, o terapeuta, com as ferramentas da terapia floral, sem se utilizar de outras práticas terapêuticas, você adquire e forma um olhar de contemplação, de observação, do movimento que a pessoa está fazendo e aquele movimento de alma que ela está fazendo. Maravilhoso, Thaís. E a minha ideia, quando eu propus aqui a equipe da Essências Florais que a gente organizasse esse evento, foi da gente oferecer uma oportunidade dessa conversa a respeito desse novo paradigma de cura e de saúde que foi o proposto pelo Dr. Bach e que se desvirtua facilmente à medida que a gente vai, mais pessoas vão trabalhando com os florais, porque o nosso paradigma antigo de saúde e cura, ele vai por esse caminho de que você vai dar o remédio para a doença ou para o sintoma. E o Dr. Bach trazia um novo paradigma e é muito difícil você se desapegar de algo que é tão arraigado em qualquer área da vida, e na saúde não é diferente disso, para abraçar algo totalmente novo. As pessoas têm medo, elas ainda falam do floral para curar o câncer, ainda falam do floral para curar esse ou aquele sintoma, essa ou aquela doença. Quando, na verdade, na proposta original do Dr. Bach, seguida pelo Richard Katz e a Patrícia Kaminski, a gente olha para a pessoa. E duas pessoas com o mesmo tipo de tumor vão receber, talvez, florais totalmente diferentes. Porque isso varia de acordo com a história daquela pessoa, com a personalidade daquela pessoa e com tantos fatores. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu não vou querer que a gente entre hoje nas fases, porque as fases da terapia floral, que é uma delícia, pela Patrícia Kaminski, eu vou fazer outras lives depois, ainda outros mini spoilers do curso, do nosso evento, porque essa conferência, ela vai ser um curso, né, Thaís? Ela é vai um ser um curso curso substancioso
para as pessoas sobre que as têm fases de ver. cura da terapia floral. Olha, eu tenho que, antes de continuar, mandar um beijo para duas pessoas que eu amo, que estão aqui. Uma delas é a Verena, que é uma artista plástica, aquela que pintou aquele quadro ali atrás, que eu amo de paixão. Um dos quadros que eu tenho, ela terminou de pintar em casa, que sou eu e a Mari. Eu amo a Verena, amo o trabalho da Verena. Adoro essa pessoa. E o Pavão, gente. Olha o Pavão aqui, fotógrafo, o Pavão Um amado. amigo nosso Pavão. muito Beijo antigo. para você e para Marisa, entre tantos, queridos. Mas, gente, tem tanta gente querida, Tem só tem muitos. gente querida assistindo a gente ao vivo aqui. Olha a Marta. A Marta. A Marta. Delícia. Beijo, Marta. Então, falando Valéria sobre Moura. isso, o Dr. Bach colocava, e a gente segue esse princípio, de que o corpo é a última instância do adoecimento. Ele merece e deve receber tratamento pontual. Claro, claro. E muitas vezes o tratamento pontual, ele às vezes precisa até mesmo ser violento de um ponto de vista de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e tem que ser feito. Porque nem sempre dá tempo de você curar o desvio íntimo do caminhar da tua alma. Vejam bem, nós não estamos falando em desvio de comportamento, nós estamos falando quando você se afasta demais daquilo que você é de verdade para agradar, para fazer a vontade de outras pessoas, para se encaixar, para ser aceito, para lutar por alguma coisa, e você se desvia de quem você é. Óbvio que vai ter adoecimento, óbvio que você não consegue irradiar luz e alegria. E a terapia floral é voltada para isso. Só falar uma coisa, o Dr. Bach propõe a terapia floral como um grande aliado da prevenção de doenças físicas. Em vários textos dele, ele fala isso. À medida que você reconecta a alma e a personalidade, bota a sua personalidade a serviço da alma, você está prevenindo os estragos no seu corpo físico. E os estragos também não podem ser pensados de uma forma bem simples, só como causa e consequência de algum pensamento, de alguma atitude. Isso é reduzir demais a nossa capacidade de promover saúde, e isso é uma certa onipotência da gente achar que a gente tem todo esse poder gigantesco, né, de fazer tanto mal para a gente. Viver na Terra não é fácil, gente. A Terra, o cardápio da Terra de temporariedade, somos todos impermanentes, vamos todos morrer e perder entes queridos, vamos adoecer às vezes, vamos nos acidentar, isso faz parte do cardápio do planeta, é só a gente olhar para a natureza. E nós topamos vir para cá, então a gente precisa desenvolver alguns talentos como resiliência, coerência, resistência, paciência, para a gente lidar com o desafio sem que a gente sucumba ao desafio, né? E nesse sentido, a terapia floral é extremamente moderna, porque a gente olha para os novos desenvolvimentos, por exemplo, da psicologia, a psicologia e a educação positiva. Eles falam muito de perto a esse pensamento de 1930 do Dr. Bach, e a outros pensadores também. O Dr. Bach não foi o primeiro a pensar no desenvolvimento de aspectos bons e fortalecedores de quem somos para a gente lidar com o mundo. Mas o caminho que a gente não faz é olhar primeiro para o corpo e falar, vamos pensar num floral para acne, né? Isso é desviar um pouco o pensamento de como que o floral atua. E nem sempre se colhe bons resultados pensando assim, né? A gente tem que... Então, a pessoa, por exemplo, que tem acne e que está em sofrimento profundo, porque não conecta, olhando no espelho, não se conecta com a sua beleza, porque ela quer um rosto limpo, né? Então, a gente pode trabalhar o senso de pureza e inocência daquela alma. A gente pode trabalhar o reconhecimento da beleza, apesar de imperfeições, apesar de não estar na moda, apesar de estar fora do padrão vendido pelas redes sociais. Então, a gente tem aí Crab Apple do Bach e a gente tem, por exemplo, Pretty Face
dos florais da Columbine. Califórnia, que vão trabalhar o reconhecimento da beleza, Desert Lily, que vão trabalhar o reconhecimento da beleza em você. Então, são esses os caminhos que a gente usa, e o que a gente vê é que a pessoa, melhorando o seu estado emocional e mental, acaba por promover, procurar, encontrar a cura para o seu corpo também. Então, nesse sentido, vem a didática e a pedagogia da Flower Sense Society, nos direcionando na formação como terapeuta, para que a gente aprenda a observar a natureza através das janelas de reconhecimento bem específicas e que possa levar essas janelas de reconhecimento para olhar o nosso paciente, né, através da compreensão maior de quem ele é, para além de uma única vida na Terra, para além de um fragmento do que nós conseguimos ver do tempo de existência dele, das escolhas que fez, né? Ela pensa nesses metaflora níveis, que são níveis profundos de cura da alma, onde o corpo está no terceiro metaflora nível. Né? Existem muitos outros, são 8, existem muitos outros metaflora níveis, e ela faz uma coisa importante nesse trabalho, esse trabalho é da Patrícia, em que até um pedaço dessa roda, até o terceiro metaflora nível, ou o corpo é o segundo metaflora nível, até o terceiro metaflora nível, que é a mente, sou eu comigo mesma. Eu comigo mesmo, eu resolvendo as coisas, meus traumas, minhas coisas. A partir do 4, já é você no mundo. Já é você trabalhando, você amando, você se relacionando, você lidando com perdas, lidando com a tua espiritualidade a serviço do mundo, porque não existe uma espiritualidade feita só de você para com você mesmo, sem a gente integrar as pessoas. Não é espiritualidade, é narcisismo. Olha, quem chegou só agora ou chegou do meio para o fim da nossa live, a gente tirou essa carta como sendo o nosso o que vai nortear esse nosso encontro e certamente também a Conferência dos Florais da Califórnia. Posso reler, Thaís, se Lê, me permite? por favor. A Patrícia Kaminski canalizou afirmações que são sínteses muito preciosas e precisas a respeito desses florais. Esse é um Monkshood, um floral da Califórnia. Eu retiro o véu que encobre a minha presença para os outros. Fortificado numa armadura de luz, eu deixo irradiar o brilho da minha alma. Minha dedicação ao espiritual se irradia para que o mundo possa ver. Eu estou servindo ao mundo com a profundidade da minha devoção. Me emociona. Me emociona e o Essa, nosso assunto está sendo e bem se a esse. gente atualizar bem para um assunto do Brasil, e o Brasil tão dividido em opiniões tão fortes, políticas e religiosas, na hora que você tira uma Monkswood, né, num ano eleitoral, eu gosto de contextualizar, não é mais eu e o outro que eu penso, eu quero afirmar, não, eu irradio quem eu sou, Que lindo. de uma forma protegida pela minha radiância, pela minha generosidade, pelo ser espiritual que atravessa milênios e que está tendo uma vida aqui na Terra. E eu consigo contatar as outras pessoas mostrando a minha singularidade, sem oprimi-las, sem obrigá-las a pensar como eu, curando também as pessoas que estão à minha volta. E esse é um trabalho que todos nós, seres humanos, podemos desenvolver através da prática que quisermos. A terapia floral é um caminho, existem tantos, né, de desenvolvimento religiosos, filosóficos, trabalho braçal, voluntário, psicológico. Cada um pode escolher como quiser. A ideia é que a gente possa estar na Terra a serviço. Essa também é uma fala da Patrícia e do Richard e do Dr. Bach. E hoje todos nós, professoras da Flower Sense Society no Brasil, carregamos também essa bandeira de que precisamos servir também à humanidade, às pessoas, através do nosso trabalho, através do nosso conhecimento, né? E ensinar isso para as pessoas que vêm aprender com a gente, dessa mesma fonte de saber. Bebendo dessa fonte. Thaís, amada, eu acho que a gente vai encerrar por aqui hoje. Se você Posso dar um quiser. spoiler?
Eu quero dar só um Deve. spoiler. Deu A parte que me spoiler. coube nessa conferência é o primeiro R dos 4 R's, desenhados pela Patrícia e pelo Richard, que é um momento de relaxamento, de anistia, quando a gente se sente bem e nem sabe direito por que foi. Por que isso acontece quando você toma floral? Vem para a conferência que eu vou explicar direitinho para você, tá bom? Depois, as pessoas vão falar sobre o aspecto mental do reconhecimento, uma parte de resistência e uma parte de reconstelação da personalidade. Mas eu sugiro que vocês venham para a conferência, para ouvir da gente, desse grupo de amigas, né, e de professoras e alunas que somos também, falar sobre cura através dos florais. Gente, nós estamos Delícia. sempre Obrigada, aprendendo. Cíntia. Imagina, meu amor, a gente está sempre aprendendo. Essa é uma modalidade muito nova ainda de cura, de transformação, né? Então a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, e Tempo isso é inteiro. o mais bonito da história. Estou Isso. super emocionada, estou muito feliz. Eu também. Depois eu vou escrever aqui nos comentários todos os florais que a gente citou, e aí você entra lá no website de Essências Florais, vai pesquisar, porque eu sei que alguém vai me perguntar qual foi o floral, os florais que a Thaís falou para acne? Alguém vai me perguntar isso, e não é isso que ela quis dizer, mas vocês, por favor, vão pesquisar e vão ver o que é que se encaixa na sua prática com os seus pacientes e vão aproveitar tudo isso que a gente tem a partir do Dr. Bá e para sempre agora nas nossas vidas. E venham participar dessa conferência porque ela é um curso substancioso. No dia 18, Thaís Olímpia, Regina de Freitas, Thaís Ascioli, Olímpia Gimenez, Regina de Freitas e Tereza Guimarães vão falar das 4 fases, os 4 estágios do processo de cura através da terapia floral. Entre uma palestra e outra, a cada 2 palestras a gente vai ter pequenas mesas redondas. Vocês vão poder fazer suas perguntas ao vivo, vai ser uma riqueza. E na sexta-noite, no dia 17 de maio, o Richard Katz e a Patrícia Kaminski vão oferecer as suas aulas magnas. Eu estou muito feliz com tudo isso, estou emocionada aqui depois desse nosso papo, Thaís. Sinto a vibração das pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, que foram deixando mini comentários aqui. Obrigada pela participação ao vivo de vocês. Ó, vou tentar deixar isso aqui gravado agora, tá? Beijo a todos. Beijo, Cíntia. Obrigada, Beijo para gente. todos. Tchau, Tchau. Thaís. Tchau. Obrigada.